Eu queria saber da senhora, a senhora citou a reforma tributária, eu queria saber por que é tão difícil sair a reforma tributária do país. As razões que não sai a reforma política é a reforma da Previdência. Porque, infelizmente, na minha opinião, os políticos que têm o papel de fazer essa tessitura do bem comum, do sistema político que nós temos, transformou os nossos representantes em uma classe. E, obviamente, no momento em que se transforma numa classe, não vai agir contrário ao seu próprio interesse. É por isso que se aventou, né, e eu levantei isso em 2010, a ideia de uma constituinte exclusiva. Naquela época eu dizia, se for possível do ponto de vista constitucional, a maioria dos juristas estão dizendo que não é possível. Eu acho que para fazermos as grandes reformas do nosso país, era preciso mudar o sistema político, mas só que depende deles mudar o sistema político. Não é? Desde 96, quando eu vi que na Itália tinha as candidaturas independentes, depois eu fui ver que também nos Estados Unidos, também no Chile, na Argentina, em vários lugares você tem candidaturas independentes. No Brasil, você só tem candidaturas pelos partidos, eles têm um monopólio da política. E os grandes partidos viraram os grandes monopólios. O resto fica ali tentando, não digamos, no entorno deles, e os que são independentes, não é? É muito raro conseguir uma presença entre os pequenos significativa, não é? Eu agradeço a Deus e ao povo brasileiro que mesmo num partido pequeno tivemos quase 20 milhões de votos, não é? Que no meu entendimento é fruto desse novo sujeito que está aí em estado de latência, mostrando que não é mais a velha política que a gente tinha nos termos anteriores, mas é algo que ainda precisa ser visto. Então, no meu entendimento, se não tivermos uma mudança na qualidade da representação, vamos continuar, não é, com um déficit muito grande do ponto de vista da governança, porque, não é, como são interesses diferentes, aquilo que significa perder popularidade ou perder algum tipo de apoio vai acabar fazendo com que os grupos não se movam. E essa crise é tão grave que nós não temos que pensar em políticas pensando nas próximas eleições. As políticas têm que ser pensadas, não é, para as próximas gerações. O pensamento é das próximas gerações. É uma corrida de 4x4. Quem conseguir um mandato tem que fazer o que precisa ser feito, mesmo que não consiga outro. E aí vem outro para fazer. Mas é muito difícil pensar dessa forma. Eu me lembro que quando eu estava no ministério, eu dizia, eu só vou ficar aqui enquanto estiver dando para fazer as coisas. Na hora que não vou ficar esquentando cadeira de ministro, né? E quando percebi que iriam revogar as medidas que tínhamos tomado, que levou o desmatamento a cair 80%, eu pedi para sair. E pedindo para sair, tivemos um levante da população e as medidas foram mantidas, porque queriam induzir o presidente a revogar as medidas, né? Enquanto não tivermos essa mudança, vai ser muito difícil fazer uma reforma tributária e as reformas estruturais. E agora seria a grande oportunidade, com todo esse movimento que temos aí. Porque esse não é um movimento para ser tratado como uma pauta de reivindicação. Essa é uma agenda para mudar a nação. Né? E uma agenda para mudar a nação não é feita do governo para a sociedade, tem que ser feita com ela. Inclusive com aqueles que têm um posicionamento diferente, que é a própria oposição, quebrando inclusive essa lógica perversa de oposição por oposição, situação por situação. O mundo não precisa mais disso. O mundo precisa de quem tem posição. Se a Dilma estiver fazendo uma coisa boa, eu não tenho nenhum problema de apoiar. Se estiver fazendo uma coisa errada, eu não tenho nenhum problema de criticar. Mas só que a lógica é da oposição por oposição. Pode estar fazendo o melhor possível. A oposição oficial vai ser contra. E a situação pela situação pode estar fazendo o erro mais atroz. Vai dizer que é bom. O mundo precisa de quem tem posição, não é de quem fica fazendo o coro dos contentes ou dos descontentes.